Livro de Daniel, no capítulo 6. Irmãos, nós temos estudado Daniel, né? Hoje nós vamos ver o último capítulo da parte histórica aqui. Nós temos visto alguns pontos, e eu tenho realçado, né? Realçado não, ressaltado, né? Tenho ressaltado duas coisas através desse livro, que seria, né, a decisão de Daniel e a fidelidade dele a Deus, e também o poder de Deus agindo na vida de Daniel. Nós vemos que Daniel ele escreve esses fatos, né? Ou ditou para que alguém escrevesse. E o intuito de Daniel era que todos aqueles judeus, né, pudessem, juntamente com ele, buscar não se contaminar, ser fiel a Deus, não esquecer a sua identidade, né? Não esquecer a sua fé, não esquecer a Deus, mas buscar a Deus e ser fiel a Deus, mesmo com aquela influência daquele povo idólatra em volta deles, né? E Daniel tinha a consciência e sabia que o povo seria subjugado, né? Estaria sob o controle de outros povos, depois da Babilônia. Babilônicos veio os medos e persas e a Grécia e por aí vai. Ele tinha essa consciência e então o desejo de Daniel é que aqueles judeus pudessem ser fiéis a Deus naquele meio daquele povo, que eles não se misturassem, né? Não fossem um deles, mas que eles vivessem em fidelidade a Deus como peregrinos, né? E nos nossos dias de hoje não é diferente. A gente também vive em um mundo hoje que a iniquidade, a corrupção cresceu de uma forma muito grande. Nós vemos que hábitos que existiam antigamente, né? Você tinha um hábito de orar na escola antes de você entrar, os professores tinham hábitos de escrever versículos na lousa, pelo menos era assim quando eu era mais jovem, e a gente vê que esses hábitos não existem mais, né? Aquela lei que permite que você expresse a sua religião já não está sendo interpretada da maneira que deveria ser interpretada. Você não pode mais falar de Cristo nas escolas porque isso pode acabar ofendendo alguém, né? E o que a gente vê é que cada dia mais o mundo caminha contra a palavra, né? Contra Deus. Hoje um dos temas que é muito abordado em reuniões de trabalho, por exemplo, é a questão do homossexualismo, né? De você respeitar aquilo e não só respeitar, como aceitar isso como algo certo. Não está distante da gente leis que vão fazer com que, aqui no Brasil, né, que vão fazer com que nós tenhamos que aceitar essas pessoas em pecado no nosso meio, dentro do nosso corpo. E o que nós devemos fazer? Vamos nos entregar a essas influências, a essas leis, né? Ou vamos ser como Daniel, buscar fidelidade e obedecer a Deus, andar em obediência com Deus. Provavelmente isso um dia vai acontecer e aqueles que não aceitarem provavelmente serão presos, talvez mortos. Os irmãos estão prontos a irem em cana em prol do Evangelho? Ou a morrerem em prol do Evangelho? Nós vemos que Daniel ele passa por várias situações, irmãos. Mais de uma situação, né? Ele e seus amigos, em que eles poderiam ou aceitar aquela pressão que vinha do império, do rei, ou obedecer a Deus. E eles obedeciam a Deus e colocavam a obediência a Deus acima das suas vidas. Então, que possamos ser como Daniel e colocar
a obediência a Deus acima das nossas vidas, acima de tudo. Vamos abrir lá no capítulo 6 para recapitular, né? Para lembrar aos irmãos o que nós havíamos estudado no último estudo, né? No último domingo. Foi, acho que 2 semanas. Nós estudamos a queda de Belsazar, a queda da Babilônia e o banquete que ele fez, né? Então, Belsazar, filho ou neto de Nabucodonosor, estava no trono, sendo sitiado, né, pelos medos e persas, eles estavam em volta por Dário e seu exército. E ele, confiante nas suas muralhas e naqueles recursos que ele havia guardado, né, ele então faz um banquete, chama os seus generais, mulheres, concubinas, e ele pede para que seja trago aqueles utensílios que Nabucodonosor, no capítulo 1, tira do templo. Então ele pega esses utensílios e bebe neles, né, como afronta a Deus, profanando. E uma mão, então, né, escreve na parede aquelas 3 palavras, né? Deixa eu ler aqui. Tekel, Peres e Mené, né? Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. No versículo 27. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Nós vemos que depois que Daniel dá essa interpretação a Belsazar, né? Os medos e persas invadem a Babilônia, provavelmente através daqueles canais de água que passavam pela cidade. E em uma noite, então, eles tomam a Babilônia toda e matam a Belsazar. Belsazar é morto. E aí no versículo 31, a gente vê que Daro, o Medo, ocupou o reino sendo da idade de 62 anos. Foi um resumo, bem resumo, né? Mas só para os irmãos, né, se encontrarem. Então a gente se encontra nessa parte, onde Dário ocupa o trono. E vamos ler então o versículo 1 e 2 do capítulo 6. Passagem essa que é bem conhecida, né? Daniel na Cova dos Leões. Acredito que até as crianças conheçam de aulas, né? De aulinhas que tiveram. É uma passagem bem conhecida. Vamos lá, versículo 1 e 2. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Aqui é interessante, né, nesses 2 versículos. Dário, ele vê que parece bem aos olhos dele constituir 120 príncipes, né, e 3 presidentes. E Daniel é um desses 3 presidentes. Aí a gente poderia colocar, né, algumas cogitações aqui. Daniel, ele era, né, como os outros vão acusar ele um pouco mais na frente, um cativo de Judá. Então, a lógica, né, seria de que Dário colocasse dentro desses 3 presidentes 3 medos e persas, pessoas da nação dele, que ele confiasse. Mas a gente vê de maneira curiosa, né? Daniel entre esses 3 presidentes. Talvez Dário tivesse escutado a respeito das coisas que Daniel havia feito, as revelações dele, né, a interpretação dele, e isso, né, ele deve ter pensado, eu quero esse homem ao meu lado. Talvez não, né? Certamente Dário conheceu a Daniel e agradou a Dário, a pessoa de Daniel. Nós vamos ver mais para frente que ele tinha até como que é a palavra agora? Apreço? Que fala? Não, é apreço. Um apreço por Daniel, né? Daniel tinha ele tinha uma certa consideração para com o Daniel. Então a gente já começa com um versículo bem interessante, né? Ele decidiu colocar então esses 3 presidentes e Daniel era um desses 3 presidentes. E não só um desses 3 presidentes, como no versículo 3. O mesmo Daniel sobrepujou
a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Daniel não só foi um desses 3 presidentes, como ele se destacou dentro desses 3 presidentes, e o rei pensava em pôr ele acima de todos, né? O que nós podemos ver ao longo de todo o livro de Daniel é que Daniel ele tinha, né, um talento dado por Deus a respeito de lidar com as coisas, né, na administração do reino. Nós vemos que Daniel ele assumiu um papel importante com Nabucodonosor, e no livro não cita nada de ruim a respeito dele dentro dessa área da administração do reino ali, né? Pelo contrário, nós vemos só elogios da parte de Daniel. Então eu acredito que Daniel tinha sim um certo talento dado por Deus para administrar, né, todas essas coisas. Mas o que fazia com que Daniel tivesse um espírito excelente, né, ou fizesse aquelas coisas de maneira muito melhor do que os outros, é porque Daniel fazia como se fosse para Deus. Daniel fazia em obediência a Deus de maneira justa e fiel. E um servo, né, sendo fiel, justo, ele se destaca dentre os outros, né? Aqui também nessa época já existia corrupção. E Daniel não era um corrupto. Então, isso lhe foi agradável aos olhos de Dário, e nós também entendemos que Deus tocou o coração de Dário ali para tomar essa decisão, né? Nós vemos que aqueles outros 2 presidentes e aqueles 120 príncipes, eles se encheram de inveja, né? Olha o versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Aqui talvez eles, movidos de inveja por Daniel ser um cativo de Judá, né, como eles vão acusar um pouco mais para frente, mas eles não queriam que Daniel assumisse o posto de ser ali constituído sobre todo o reino, né? Estar ali no comando de todos, né? Os 120 príncipes davam conta aos 3 presidentes, e aí esses 3 presidentes, se assim fosse feito, dariam conta a Daniel, né? E eles não queriam isso, e eles buscaram achar alguma coisa contra Daniel. Mas Daniel não, nele não foi achado culpa alguma, né? Daniel não era um presidente corrupto, né? Ele não fazia nada contra as leis dos homens. Eles buscaram achar alguma culpa em Daniel dentro da lei dos homens, e eles não encontraram. Então esses homens eles tiveram uma ideia que é citada no versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles perceberam que Daniel nele não havia erro algum, ele fazia tudo de maneira fiel e justa, e o escape daqueles homens, né, a alternativa em que eles encontraram era fazer com que as leis do Deus de Daniel fossem contra as leis dos homens, porque eles sabiam que certamente Daniel seria fiel a Deus e não ao rei. E nós vemos então a ação que esses homens fazem para com Daniel. Vou pedir para o Vitor ler para a gente o versículo. Pode ler até o 8. 6 a 8. Então, foram e disseram-lhe: ó rei Dário, para sempre. Todos os presidentes do reino, capitães, príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer culto, pois espaço de 30 dias fizeram uma petição de qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, e não se pode revogar. Aqui a gente tem
alguns pontos interessantes para a gente analisar, né? Primeiro é o plano daqueles homens. O plano daqueles homens é colocar Daniel em xeque, saber se Daniel desobedeceria, né, ao rei, seria fiel a Deus, ou se ele não obedecesse a Deus, né? A estratégia deles era na oração. Eles sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, que é o que a gente vai ver um pouco mais para frente. E o plano deles foi que qualquer petição que houvesse teria de ser feito ao rei, né? E aqui é meio que um jogo político, porque o rei não entende, né, o que está por trás disso. Talvez na cabeça do rei esse edito fosse bom para que todos aqueles que foram, né, subjugados por ele entendessem que ele era o rei, né, que ele estava no governo sobre todas as coisas. E aí ele assina no versículo 9. Mas a intenção daqueles homens era fazer com que Daniel não cumprisse esse edito do rei e fosse jogado na cova dos leões. Aqui nessa época, eu dei uma procurada, né, do porquê que eles sugeriram a cova dos leões. Nessa época era muito comum os reis grandes caçarem leões, era um animal raro, né? Então eles caçavam e faziam como se fosse um zoológico particular, só de leões. Aquilo demonstrava um pouco do poder do reino. Então, quanto maior o reino, maior quantidade de leão que eles tinham, e existia essa caça no Oriente Médio. Por isso que eles sugerem, né, a cova dos leões. Isso acabou se tornando uma morte comum naquela época. Aqui a gente vê também que eles falam da lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. O que acontece? Na Babilônia, assim como o rei ele era tido como filho de Bel, que é um deus, ele era tido como um deus também, filho de Deus e um deus. Aqui nos medos e persas funcionava mais ou menos da mesma maneira. O rei Dário ele era tido pelo povo como filho do deus... Deixa eu ver se eu anotei. Acho que não anotei. Nogar, algo assim. E aí, o que o rei assinava, né, o que o rei falava do edito, aquilo era a palavra de um deus, não podia voltar atrás. Era basicamente isso. Então, se ele fizesse algum edito e assinasse, aquilo não poderia voltar atrás. Que é assim que funcionava naquela época. E nós vemos que o rei, então, ele assina esse edito no versículo 9, mas ele não enxerga, né, essa maldade naqueles outros presidentes e prefeitos de ir contra Daniel. Na verdade, ele assina, talvez pensando, né, na questão do poder, de ele ser considerado como um deus, algo nesse sentido, mas não na intenção de prejudicar a Daniel. E aí a gente entra no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A primeira coisa que a gente nota aqui no versículo é que Daniel não foi convidado para a reunião que foi feita em cima. Se a gente notar nos versículos que a gente leu, lá no 6, esses presidentes e príncipes foram junto ao rei. Então os outros dois presidentes e os príncipes organizaram, né, os governadores, eles organizaram uma espécie de reunião com o rei para que aquele edito fosse assinado e eles não convidaram a Daniel. Né? Daniel ficou de fora. Daniel ficou sabendo só quando o edito já havia sido assinado. E nós vemos a reação de Daniel para quando ele fica sabendo desse edito. Né? Daniel soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa e foi orar, que é algo que ele costumava fazer, né? A gente tem, hoje em dia, muitos costumes, né? Costume de fazer uma coisa, hábito de fazer outra, mas é difícil, irmãos, a gente ter um hábito, um costume, né? Relacionado às coisas de Deus. É lógico que não pode virar, por exemplo, ir na igreja por ir na igreja, só por ir. Mas é bom nós termos hábitos, né? A gente tem um hábito, por exemplo, de agradecer antes do almoço, de fazer o devocional de manhã, e não é errado. No próprio Salmo 1, né, ele cita que o homem deve meditar
a palavra de dia e de noite. Então é bom nós termos hábitos relacionados à palavra de Deus, na leitura, na oração. E o judeu, eu fui procurar um pouco, né? O judeu, em si, ele tem o hábito de orar pelo menos 3 vezes ao dia, e todas elas voltadas para o templo. Aqui, Daniel não tinha como, né, fazer de frente ao templo, mas a sua janela dava para Jerusalém e ele se ajoelhava então e orava. Nós vemos que Daniel não orou ali por conta de uma situação de tribulação, alguma coisa assim. Ele orou para dar graças a Deus, orava e dava graças a Deus diante do seu Deus. Então ele fez aquilo que ele costumava fazer. E nós vemos que aqueles homens, eles observavam a Daniel, porque eles sabiam o que Daniel fazia e parece que eles sabiam até o horário em que Daniel se colocava e se ajoelhava, porque eles pegaram ele flagrante, né? Flagrante. Pegaram ele na hora que ele estava orando. Olha aí no versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então eles sabiam que Daniel iria orar a Deus. Eles parece que sabiam até o exato momento em que Daniel se colocava de joelhos para orar para Deus. Então aqueles homens, né, depois de elaborarem todo esse plano contra Daniel e depois de pegarem Daniel ali orando a Deus, eles voltam para o rei para acusar ele diante do rei. Só me encontrar aqui, né? Vou pedir pro Vitor ler pra gente do 12 ao 14. Responderam a ele, dizendo: Daniel, pelo Espírito Santo de Judá, não tem verificado de ao rei, da cidade. Mas 3 vezes que verificaram. Eles não veem as palavras que finalizaram, eles lembraram e até a posição para fazer transformação. Bom, a gente pode analisar alguns pontos aqui, né? Primeiro, voltando um pouquinho antes, Daniel, apesar de ter o espírito excelente, de ser muito bom naquilo que ele fazia, na administração dos reinos, ele optou por obedecer a Deus e não por obedecer ao edito do rei, mesmo que aquilo valesse a vida dele. A segunda coisa que nós notamos é que aqui fica mais claro, né, da gente ver que o rei não tinha intenção, quando ele assinou o edito, de penalizar a Daniel. Tanto que a gente vê que mesmo Daniel desobedecendo ao edito do rei, o rei coloca no seu coração de livrar a Daniel. E a gente vê aqui também uma diferença de como era o governo de Dário para com o governo de Nabucodonosor. Certamente Nabucodonosor, se soubesse que Daniel teria desobedecido a ele, né, antes, teria mandado matar Daniel. E se ele colocasse no próprio coração de que ele queria livrar a Daniel, ele certamente livraria Daniel, porque o governo de Nabucodonosor era absoluto, né? Aqui a gente já não vê dessa forma. Aqui Dário parece que ele existia ali o conselho, né? Parece que existia um conselho. Fui dar uma procurada. Era como se tivesse ele fosse ali o rei, né? Mas existia um conselho que pressionava ali, né? E ele também por ter dado a ordem pelo edito, né? Que era uma coisa que eles consideravam muito, porque o rei era visto como um deus, né? Um filho de Deus e um deus. Ele não conseguiu voltar atrás com aquilo que ele tinha dito, nem livrar a Daniel. Nós vemos que aqueles homens voltam e eles pressionam o rei, no versículo 15 e 16. Então aqueles homens foram juntos ao rei, disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel:
o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então nós vemos que mesmo o rei querendo, né, livrar a Daniel, a pressão daqueles homens e o fato de ele não poder voltar atrás com o edito fez com que ele lançasse Daniel na cova dos leões. Mas é curioso porque aquele homem, ele tinha esperança de que Daniel sairia vivo, né? Olha a maneira com que ele fala, né? O teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele tinha uma esperança de acordar no outro dia e ver a Daniel, né, vivo, não devorado pelos leões. E foi trazido então uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, né, de todo aquele conselho, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, aquilo não teria volta. Aconteceu, ele seria lançado e ele ficaria ali, né? Nós vemos aqui a reação do rei para com toda essa situação. O apego que ele tinha, né? A consideração que ele tinha por Daniel. Olha no versículo 19. Não, versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite inteira em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Os instrumentos de música serviam para fazer com que o rei dormisse. Né? Quando o rei tivesse alguma insônia, eles chamavam os instrumentos, eles tocavam para o rei dormir. Né? Então ele não permitiu que trouxessem instrumentos para que ele dormisse, e ele ficou em jejum. Pela manhã, ao romper do dia, levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então ele, acordando pela manhã, a primeira coisa que ele se preocupou, né, de importante fazer é ir ver como que se Daniel estaria vivo, né, dentro da cova dos leões. E Daniel responde então com a saudação que era bem comum naquela época no Oriente Médio, versículo 21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Então, nós vemos aqui Deus mais uma vez usando do seu poder e livrando Daniel da cova dos leões. A gente parando para pensar, não dá nem para pensar qual que é o pior, né? A fornalha, a cova dos leões, é uma coisa pior que a outra. A gente vê que Deus livra Daniel porque ele quis, né? E ele usa do seu poder assim de maneira maravilhosa. Versículo 22. Ele falando para o rei, né? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então a gente vê aqui o anjo, né? É o mesmo anjo que é o da fornalha. Mesma palavra, mesmo anjo. Eu acredito, né, ser Jesus Cristo, mas o que nós podemos tirar aqui é que Deus livrou Daniel. Ele não permitiu com que Daniel sofresse dano algum. Assim como na fornalha, nem cheiro de queimado, né, os três amigos dele tinham, aqui Daniel não sofre dano algum, coisa alguma aconteceu com ele, né? Nós vemos então a reação do rei para com toda aquela situação. No versículo 23. Então o rei se alegrou em si mesmo, o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, né? A fé que Daniel tinha em Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aqui nessa época, quando o pai da família ali, né, fazia alguma coisa boa, certamente a família toda dele colheria aquilo. E aqui é a mesma coisa, né, pro negativo também. Se aquele homem fizesse alguma coisa que fosse ruim, a família dele pagaria por aquela ação, né?
E aqueles foram tidos como eles traíram, né? Enganaram o rei. Por isso dessa penalidade. E nós vemos que os leões, então, eles tiveram um rodízio de pessoas ali, né? Foi bastante gente que foi para a cova dos leões. E a gente vê que não foi por fome, por falta de fome, né? Que eles não comeram a Daniel. O final do versículo fala que não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então não foi por falta de fome, né? Não é como se Daniel tivesse entrado, ficado no cantinho e os leões não estavam a fim de comer. Foi Deus mesmo que livrou Daniel dos leões. Então a gente vê aqui no final do capítulo, né? Daniel, ele sempre, a maioria dos capítulos terminam com os reis fazendo algum decreto, falando alguma coisa a respeito do Deus de Daniel. E a gente termina, então, com o versículo 25 a 28. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. A gente vê que Daniel aqui já era de idade, né? Uma coisa que a gente pode levar pra gente é que não importa se a gente é novo, porque Daniel, quando era novo, poderia ter perdido a sua vida e ele foi fiel a Deus, e nem velho. A gente não deixa de ter provações, né? Nem tentações. Mas é muito importante que a gente não se deixe contaminar com as coisas do mundo, com a influência do mundo, e sejamos fiéis a Deus, seguindo sempre em obediência e confiados na palavra e nas promessas de Deus, para que as pessoas ao redor, né, possam enxergar Cristo nas nossas vidas. Nós vemos que aqueles homens que invejavam Daniel sabiam que ele era fiel a Deus, chegavam, né, a fidelidade fidelidade dele para com Deus. Possamos ser como Daniel, irmãos, seus amigos, fiéis, obedientes, colocando, né, a vontade de Deus acima de tudo nas nossas vidas. Amém? A gente encerra aqui, então, nosso estudo em Daniel na parte histórica. Quem sabe um pouco mais para frente a gente volta para Daniel. Um pouco mais para frente, mais para frente. Agora entra uma parte um pouco complicada, mas, né, eu pretendo voltar para Daniel para a gente estudar o capítulo 6 em diante. Bem, vou passar a palavra para eu que dei a abertura, né? Vamos encerrar então, fazer uma oração, a gente tomar um café.